Aula 1. Anota aí, porque aqui já está anotado. Beleza? Nós vimos em nas videoaulas anteriores, oração subordinada substantiva, vimos isso também em sala de aula, e vimos também em videoaula. Vimos oração subordinada adjetiva, restritiva e explicativa, e agora nós iremos ver a oração subordinada adverbial. O que significa isso? A oração subordinada adverbial, ela geralmente expressa uma circunstância da oração a que se subordinam. Essa circunstância é basicamente a função de um advérbio. Aqui a gente não vai ver só um advérbio representando propriamente a função de um advérbio. Vamos ver uma oração toda, representando uma determinada circunstância. E essa circunstância, ela pode ser de tempo, pode ser de lugar, pode ser de consequência, pode ser de causa, pode ser de proporção, pode ser de comparação, pode ser de concessão, pode ser final, de finalidade, etc. Vamos ver aqui, antes de entrarmos em cada uma delas, vamos ver que as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser desenvolvidas quando iniciam-se por conjunção subordinativa, como aqui temos o porquê, o como e o que. O porquê aqui vai indicar causa, o como vai indicar comparação e o tanto que vai indicar consequência. Não viajamos porque estava chovendo. A razão de não ter chovido, ou a razão de não ter viajado, foi obviamente a chuva. Choveu aqui como chove em Belém, tá? Faz uma comparação, né? A chuva de aqui, de um determinado lugar, com Belém. Choveu tanto que o jugo foi suspenso. A chuva, ela teve como consequência a suspensão do jugo. A chuva forçou a suspensão do jugo. As orações subordinadas adverbiais, elas também podem ser reduzidas. Podem apresentar-se na forma infinitiva, de gerúndio e de particípio. Infinitiva, quando o verbo se apresenta em ar, e. De gerúndio, quando o verbo apresenta movimento, na forma endeor, ando, desaparecendo, cantando, falando. E de particípio, quando termina em ido ou ado. Vejamos aqui, ao sair, feche a porta. Sair, eu tenho aqui a forma infinitiva. E basicamente aqui subentende-se a presença da conjunção subordinativa quando. Desaparecendo a causa, cessa o efeito. Desaparecendo tem a forma no gerúndio. Aqui a conjunção subordinativa como, subentende-se aqui a presença da conjunção subordinativa quando. Feito o silêncio pedido, o professor pôde falar. Ido, temos aqui a forma no particípio. Beleza? E também as orações subordinadas adverbiais podem ser justapostas, quando não é introduzida por conjunção subordinativa e nem é introduzida por um verbo na forma nominal. Né? Tivesse eu dinheiro, viajaria para a Europa. Veja o verbo, ele vem flexionado. Ele vem flexionado, vem flexionado no passado. Os trabalhos de escavação começaram há muito tempo. Veja, aqui eu não tenho nenhuma conjunção subordinativa, não tenho quando, não tenho o porquê, não tenho embora, nem aqui também neste primeiro exemplo. Logo que a gente vê aqui o verbo ele aparece, geralmente na sua flexão natural, né? Aqui o verbo no passado e tivesse também aqui no passado, mas eu não encontro o verbo nem na forma nominal e nem tem em cada um desses exemplos a conjunção subordinativa. Sigamos aí adiante. A oração subordinada adverbial causal, ela expressa uma circunstância de causa, aqui entendida como um motivo, a razão que determina alguma coisa ou provoca um acontecimento. Exemplo. Antes de citar o exemplo, eu gostaria de dizer assim.
Uma oração subordinada adverbial causal, ela sempre vem introduzida pelo porquê, pelo já que, pelo como no início de frase, e a gente vê aqui os exemplos. Não vou trabalhar porque vou ao médico, porque aqui ele está no sentido de causa e não de explicação. Qual é a razão de não ir trabalhar? Qual é o motivo? Qual é a causa de não ir trabalhar? E é o médico. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Né? Qual é o motivo de estar calor? Qual é o motivo de estar calor? Qual a razão? Como está calor? Ou já que está calor, o calor, ele é o motivo para se tomar banho de piscina. Como não fez a prova, ficou com nota 0. Qual a razão de não ter feito a prova? O motivo de não ter feito a prova levou ele basicamente o quê? A ficar com nota 0. Beleza? Ficou com nota 0. Como não fez, porque não fez a prova. Tranquilo? Sigamos aí adiante. A diferença entre adverbiais causais e coordenadas explicativas. Vejam bem. As conjunções adverbiais causais e conjunções coordenadas explicativas, elas são um tanto diferentes. São um pouquinho diferentes. Então vejamos aqui. No exemplo 1, choveu porque o vapor condensou. Vemos aqui, o vapor condensou é o motivo, basicamente, de ter chovido. Aqui eu tenho a causa de ter chovido. No exemplo 2, choveu porque eu estou todo molhado. No exemplo 2, eu não tenho aqui porque estou todo molhado, eu não tenho uma causa. Eu tenho uma explicação. Beleza? A explicação aqui é bem simples. No primeiro exemplo, a segunda oração exprime causa, a oração subordinada indica a causa e a principal consequência. E no exemplo 2, o fato de eu estar todo molhado não provocou a chuva. Portanto, não é a causa de choveu. Beleza? A causa de estar todo molhado, obviamente, foi que ele não ficou em um local adequado ou saiu antes da hora, ou saiu durante a chuva, né? De forma indisciplinada. Sigamos aí para a próxima oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Quem é ela? É a que apresenta como consequência da oração principal que expressa sua causa. Veja, Maria foi tão boa que me deixou surpreso. Esse que aqui, ele sempre vem antecedido por um tão, tanto, beleza? E aqui a gente vê o tão na primeira oração e o que na segunda oração. A mesma coisa aqui, chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. Vemos aqui o tanto na primeira oração e o que na segunda oração. O que ele tem um sentido de consequência. Por quê? Você tem que interpretar o contexto. Não é que em todo que você vai tacar lá é oração subordinada adverbial consecutiva, professor. Não, o que também ele pode ser explicativo. E aí? Aqui, veja, temos duas orações, oração principal e oração subordinada. Maria foi tão bondosa que me deixou surpreso. Qual é a consequência de ter sido bondosa? A surpresa. Chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. Qual é a consequência de ter chovido bastante, de ter chovido tanto? As ruas ficaram alagadas, o alagamento das ruas, beleza? Sigamos aí para a próxima oração subordinada, adverbial concessiva. Ela expressa um fato que poderia opor-se à realização do fato contido na oração principal. É uma ideia expressa pelo verbo da oração principal e admitem uma contradição ou admite um fato inesperado. Então, a oração subordinada adverbial concessiva, ela expressa pelo verbo da oração principal ou uma contradição ou um fato inesperado. E geralmente ela é introduzida por conjunções concessivas, como embora, por mais que, ainda que. E a principal conjunção concessiva é embora. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa.
Veja que há um sentido inesperado neste enunciado. E vive com a esposa, apesar de não estar feliz. Por mais que estudasse, não conseguia entender a matéria. A gente vê aqui uma contradição, um sentido de contradição. Como é que ele estuda e não consegue entender a matéria? Alguma coisa de errado. Então, aqui a gente vê uma ideia de concessão, uma ideia de contradição neste segundo exemplo. A próxima oração subordinada adverbial é a condicional. Como o próprio nome diz, ela expressa condição. Condição para alguma coisa acontecer, para que alguma coisa ocorra. Exemplo. Aliás, definição primeiro. É oração, leia comigo. É oração subordinada que impõe um fato, seja real ou hipotético, para que o fato da oração principal se realize. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo. Salvo se houver proibição, tudo é permitido. O se, ele é a principal conjunção condicional. Se, caso. Se eu tivesse 20 anos, casaria-me contigo. Casar-me-ia, que está na forma pronominal mesóclise, contigo. Qual é a condição de casar-me contigo? Ter 20 anos. Tudo é permitido, aqui ele vai. Qual é a condição de tudo ser permitido? Não é? Salvo se caso houver proibição, tudo me é permitido. Beleza? Tranquilo? Gostaria que você revisasse também outras conjunções condicionais. Gostaria que você revisasse isso no teu módulo ou em uma gramática. É muito importante para que você aprenda passo a passo e não fique com dúvidas. Tranquilo? Beleza? Está compreendendo mesmo este assunto? Já chegou a ler algo sobre a oração subordinada adverbial? Então, gente, olha, presta atenção, faça o seguinte, leia o módulo, porque é de suma importância você fazer isso. Como também, volte o vídeo, assista novamente esta videoaula, assista novamente isso. Sigamos aí, vamos lá. Vamos lá. Próxima oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial comparativa é a oração subordinada que traz em si uma comparação. Ela serve para comparar, para fazer uma ligação ou fazer nexo entre um termo anterior com um termo posterior. Não raro, dá-se a elipse de termos da oração principal. A oração subordinada adverbial comparativa, ela sempre vem introduzida pelas expressões propriamente de comparação. Quais são elas, professor? Assim como, corriqueiramente são essas duas. Vejamos aqui no exemplo. Vamos lá. Assim como a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. O que é comparado aqui? O termo A é comparado ao termo B. O que está sendo comparado aqui? A garça levanta voo, a voz dos oprimidos se levanta ao céu. Então, a voz dos oprimidos, dos sofridos, quando lutam por seus direitos, elas são comparadas também a uma garça, voando, a uma garça aí, pegando voo. Tranquilo? E o outro exemplo, aí bem simples, é Joaquim andava triste, como um viajante solitário. Joaquim, o personagem Joaquim, ele é comparado a um viajante solitário.
E o que é que me garante isso, professor? Aqui. É a conjunção subordinada comparativa como. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Então sigamos adiante aí, vamos lá. A oração subordinada adverbial conformativa. Como o próprio nome diz, conformativa vem de conformidade. Ela é a oração subordinada que expressa um fato realizado em conformidade com, de acordo com, basicamente uma aprovação com um ato feito em conjunto com alguém. Tranquilo? Vamos ver aqui os exemplos. Tudo será feito conforme manda a lei, de acordo com a lei, conforme, e significa de acordo com. Poderia substituir o conforme, essa conjunção subordinada conformativa, pela expressão de acordo com. De acordo com. Ou conforme, em conformidade com. Amai-vos uns aos outros, como disse o Cristo, conforme disse o Cristo, ou como disse o Cristo. Veja que o como, aí eu prego uma dúvida, veja aí, para não surgir uma dúvida. O como ele pode ter um sentido de conformidade, pode ter um sentido de causa e pode ter um sentido de comparação. Aqui como ele é no sentido de conformidade. A matéria está sendo desenvolvida, segundo está no nosso programa, conforme está no nosso programa. Então, as três principais conjunções adverbiais conformativas podem ser o conforme, segundo, consoante com, como, são essas. Gostaria que você revisasse no módulo mais exemplos e revisasse também aí em sua gramática. Beleza? Tranquilo? Sigamos aí adiante. A oração subordinada adverbial final é a oração que expressa a finalidade da oração principal. São elas: rezemos para que o mundo tenha paz, ou para que, a fim de, ou a fim de que, geralmente são conjunções ou locuções conjuntivas adverbiais finais, expressam uma finalidade, objetiva alguma coisa. E aqui a gente vê um exemplo bem claro disso. Rezemos para que o mundo tenha paz, ou para que já indica a finalidade da reza, que é ter paz. O homem saiu a fim de encontrar o amigo, a fim de indica a finalidade, que é encontrar um amigo. A oração subordinada adverbial proporcional é a oração que estabelece uma proporção entre o fato contido na oração principal e o que ela expressa. Exemplos. A noite chega, a proporção que a luz recua, à medida que a luz recua. À medida que o tempo vai passando, a saudade aumenta, à medida que é uma conjunção adverbial proporcional. Quanto mais trabalho, menos valor me dão. Quanto mais, quanto menos também. É conjunção adverbial proporcional. À medida que algo aumenta, outra coisa aumenta. À medida que algo diminui, outra coisa também diminui. Isso é proporcionalidade. A próxima oração subordinada adverbial é atemporal. Atemporal é a oração que mostra um fato ocorrido antes, ao mesmo tempo ou depois do fato contido na oração principal. Vamos ver aqui estes exemplos. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. Qual é a conjunção subordinada temporal que tem aí? Antes de, que apresenta o sentido de anterioridade. O pense muito é a oração principal e antes de falar qualquer coisa é a oração subordinada adverbial temporal. Beleza? É oração porque apresenta verbo, é subordinada porque depende da oração principal, pense muito. Ela é adverbial, porque indica uma circunstância, e é temporal porque tem aqui
O antes de tem uma conjunção, uma locução adverbial de tempo. Quando chegar a casa, eu falo com minha mãe. Eu falo com minha mãe é a oração principal. Quando chegar a casa é a oração subordinada. Ela é uma oração subordinada adverbial temporal, porque apresenta o quando. O quando é o principal, aliás, é a principal conjunção adverbial temporal. Quando chegar a casa, veja, isto tudo que está em negrito aqui é uma oração, porque apresenta verbo, é subordinada porque depende da oração principal, eu falo com minha mãe, é adverbial porque indica uma circunstância, é temporal porque apresenta o quando. Depois que partiu, nunca mais voltou aqui. Nunca mais voltou aqui é a oração principal. E depois que partiu, é uma oração subordinada. O depois que, perceba que o depois que, ele é uma conjunção adverbial temporal. É uma oração, depois que está em negrito, é uma oração subordinada adverbial temporal, é oração porque tem verbo, é subordinada porque depende da oração principal, nunca mais voltou aqui, é adverbial porque indica uma circunstância, e é temporal porque tem o depois que, a locução conjuntiva subordinativa temporal, que dá a ideia de algo que aconteceu depois, né? Na posteridade. Terminando a festa, iremos para casa. Veja que a gente começa a ver uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Veja, terminando, o verbo quando é gerúndio. Terminando a festa, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. A oração porque tem verbo, é subordinada dependendo da oração principal, iremos para casa. É adverbial indica uma circunstância, é temporal porque subentende-se a presença do quando. Quando terminou a festa, quando terminar a festa, certo? Ao sair, fecha a porta é a oração principal, e ao sair é a oração subordinada, reduzida. Ao sair, subentende-se também a presença do quando, uma conjunção temporal. Quando sair, quando você estiver saindo, indica que ao sair é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. E feito o silêncio pedido, o professor pôde falar. O professor pôde falar a oração principal, e feito o silêncio pedido, a oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. A oração porque tem verbo, é subordinada porque depende da oração principal. O professor pôde falar, é adverbial porque indica a circunstância, e é também uma ação temporal. A oração subordinada adverbial, ela também pode ser locativa. O que significa locativa? Serve para indicar um local. Vamos ver aqui tecnicamente o que significa. É a oração que estabelece uma circunstância de lugar em relação ao fato contido na oração principal. Exemplos. Eles só vão armar a barraca onde não haja poluição. Veja que a locativa, ela vai me apresentar o pronome relativo onde, o pronome relativo de lugar, o pronome relativo onde. Ele serve para indicar espaço físico ou espaço geográfico. Então, eles só vão armar a barraca, tenho como oração principal, onde vão armar, onde não haja poluição, é oração subordinada adverbial locativa. Neste outro exemplo, segue a mesma coisa, só que a oração subordinada adverbial locativa, ela vem no início. Onde formos comprar os anzóis, vírgula, certamente também encontraremos as iscas para a pescaria. Onde está em negrito e é iniciado pelo pronome relativo onde, é a oração subordinada adverbial locativa, é oração porque tem verbo subordinado, depende da oração principal, é locativa porque indica local, e certamente também encontraremos as iscas para a pescaria, é uma oração principal. Tranquilo, gente? Deu para compreender o assunto? Foi algo bacana de se ver? Espero que você revise todo este conteúdo. Revise todo este conteúdo
não deixe também de responder às atividades que serão disponibilizadas na plataforma. Isso é de suma importância para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Olha, muito obrigado e até a próxima.